Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos continuar, nessa aula a falar, o que acontece aqui, na colônia portuguesa, tudo bem? Para essa aula vocês vão precisar do livro, páginas 156 a 159, certo? Então, antes de continuar, a assistir o vídeo, dá uma lida nas páginas do livro, tá? Veja a orientação na plataforma, veja o que vocês têm que fazer nessa aula, façam, o que tem que fazer e devolvam, pela própria plataforma, certo? Antes de vocês encaminharem, as respostas, do que vocês fizerem, dá uma olhada no gabarito, tá? O gabarito, ele serve para vocês verem o que vocês precisam corrigir do exercício, completar, certo? E também pode ajudar, certo? A tirar dúvida caso fique alguma, tá? Continuou com dúvida, encaminha um e-mail, certo? Na aula anterior, nós vimos que para colonizar, esse território, grande, longe da metrópole, longe de Portugal, Portugal decide, dividir essas terras em capitanias. E nós vimos que das 15 capitanias, só 2 deram certo, Então, o que Portugal resolve, fazer a partir desse momento, tá? Então, com todos esses problemas, que vão aí acontecer com as capitanias hereditárias, Portugal, resolve aí, fazer os governos gerais, tá? Então, ele vai centralizar, a administração colonial, vai criar o cargo de governador geral, tudo bem? Essa medida, da criação desse cargo, e da criação, desse governo geral, vai contribuir, para a ocupação e a exploração mais efetiva do território americano, certo? Esse era, o objetivo desde as capitanias, mas nós já vimos que não tinha dado certo, tudo bem? Então, esse sistema, de governo geral, ele vai complementar, certo, o sistema das capitanias hereditárias, tá? O governador geral, pessoal, ele vai ser nomeado pelo rei, certo? E esse governador geral é que vai cuidar tanto da colonização quanto da justiça, certo? Ele também, vai organizar as rendas, vai organizar aí, toda a movimentação, financeira. Ele que vai nomear, funcionários, vai incentivar a lavoura da cana de açúcar, certo? Vai procurar os metais preciosos, que foi aí, o grande objetivo, de Portugal desde a chegada aqui ao que hoje é o Brasil, lá em 1500, certo? Vai defender os colonos e também vai continuar a exploração do pau-brasil, certo? Vocês vão perceber, que ao longo da nossa história nós vamos ter vários ciclos econômicos, certo? Nesse momento, em que nós estamos estudando, a economia, da colônia, ela vai girar em torno da cana-de-açúcar, certo? Mas isso não quer dizer que a exploração do pau-brasil vai ser deixada de lado, certo? É a mesma coisa quando nós entrarmos, no próximo ciclo econômico, que vai ser aí, os metais preciosos, tá? A exploração da cana-de-açúcar, ela não vai deixar de existir, mas a economia vai girar em torno, certo, da exploração dos metais preciosos, tá? O próximo ciclo vai ser o café, mas isso não quer dizer que nós não vamos ter os metais preciosos, a cana-de-açúcar e o pau-brasil, tudo bem? Bom, os auxiliares, pessoal, desses, capitães, desses governadores gerais, vão ser aí o que nós vamos chamar de ouvidor-mor, tá?
essa pessoa vai ser responsável, né, pela justiça, né? E o provedor-mor vai ser a pessoa responsável aí pelas finanças, tá? Vamos também ter o capitão-mor, que vai ser aquela pessoa aí, né, responsável, né, por defender a capitania, né, e por vigiar o nosso litoral, né? Lembrando que o povoamento ele vai começar a partir do litoral, né? Com a cana-de-açúcar é que ele vai adentrando o território, tudo bem? A primeira sede, pessoal, do governo geral vai ser a capitania da Baía de Todos os Santos, que vai ser transformada, né, em capitania real, certo? E o primeiro, né, governador geral foi o Tomé de Souza. Tudo bem? O Tomé de Souza, né, ele vai então organizar, né, um núcleo urbano que seria, né, a primeira cidade do Brasil e vai ser, né, a capital da colônia. Então, né, Salvador aí vai ser a nossa primeira capital. Tudo bem? Centenas de colonos, pessoal, vão vir para cá, né, para formar fazendas nas sesmarias, né, nos pedaços de terras, né, que eram doados com o objetivo, né, de cultivar cana. Tudo bem? Então, pessoal, os governadores gerais, né, tinham as funções administrativas mais organizadas do que os donatários, né, lá nas capitanias gerais, tá? Eles vão ter aí funcionários, né, a seu dispor, né, como nós vimos aí, né, o ouvidor-mor, o capitão-mor, certo? E eles vão ser aí, né, provedores. Tudo bem? Então, né, com todos esses funcionários trabalhando junto, né, vai ser possível, né, controlar e fiscalizar melhor as atividades econômicas que estavam acontecendo, né, aqui na colônia. Tudo bem? Então, possibilitando, né, o surgimento, né, da primeira capital brasileira, né, que vai ser aí Salvador, na Bahia. Tudo bem? Pessoal, Salvador, né, vai ser aí capital da colônia até 1763. A partir de 1763, né, o Rio de Janeiro, né, vai ser aí transformada, né, em capital, certo? Essa mudança, né, de Salvador, né, para o Rio de Janeiro vai ser por causa aí da necessidade, né, de se controlar melhor a saída de ouro que era produzido nas regiões mineiras. Tudo bem? E depois, lá no século XX, nós vamos ter a mudança, né, do Rio de Janeiro para Brasília. Tudo bem? Aí, quando a gente for estudar e falar sobre Brasília, vocês vão ver, né, que a construção, né, de uma nova capital, né, na localidade, né, em que Brasília foi construída, isso daí, né, era um plano muito antigo, certo? Para ocupar essa região do Brasil, tá? Mas daí, pessoal, vai sair cenas dos nossos próximos capítulos, tá? Então, o primeiro governador geral vai ser Tomé de Souza, tá? Depois nós vamos ter Duarte da Costa. O Duarte da Costa, ele vai trazer aqui para a colônia, né, colonos, vai trazer também os jesuítas e o José de Anchieta, né, que era um jesuíta, ele vem aqui para a colônia durante o governo de Duarte da Costa. Tudo bem? Durante aí, né, o governo de Duarte da Costa, né, os franceses vão tentar, né, estabelecer uma colônia na região aí, né, do atual Rio de Janeiro e vai iniciar uma guerra que durou mais de 10 anos, certo? O combate, pessoal, aos franceses, né, ocupou também o governo seguinte, né, o governo aí de Mendes Sá, que vai chegar aqui, né, à América Portuguesa em 1557 e vai fortalecer esse processo de colonização, certo? Ele vai organizar, pessoal, aqui na colônia, né, várias regiões que nós vamos chamar aí de missões ou reduções.
tudo bem? Ele vai expulsar, né, os invasores franceses, certo? Ele vai controlar os indígenas, né, que estavam se rebelando, né, contra a colonização, certo? E vai fortalecer as atividades econômicas, certo? Na América Portuguesa, certo? E aí, qual que vai ser o papel dos jesuítas, né, aqui na América Portuguesa, né? Essas missões, né, ou reduções, né, vão ser agrupamentos indígenas, né, que vai ser dirigidos por missionários, certo? Pelos jesuítas. E o papel dos jesuítas, né, vindo aqui, né, para a América, vai ser de converter os indígenas ao catolicismo, né? Lembra que os portugueses, né, achavam que os indígenas, por exemplo, não tinham alma, né? Porque a crença dos indígenas, ela é diferente, né, da crença dos portugueses. Tudo bem? Nas missões, pessoal, os nativos, né, eles eram catequizados, eles vão aprender hábitos e costumes dos colonizadores, certo? Essa prática, né, estava aí desagradando os colonos. Por quê? Porque os colonos, né, eles eram impedidos, né, de escravizar os indígenas, certo? Então, os missionários, né, acabavam impedindo essa escravização. Tudo bem? A coroa, pessoal, ela estava aí, né? Ela procurava administrar essa rivalidade que estava acontecendo entre os colonos e os jesuítas. Tudo bem? Porque para os colonos era interessante utilizar essa mão de obra escravo. Tudo bem? Só que para as missões jesuíticas, né, era interessante, né, garantir a ocupação do território, tá? E pacificar, né, essas tribos indígenas. Tudo bem? Somente a partir, né, de lá de 1570, quando Portugal vai incentivar a importação, né, de escravos africanos, é que as disputas entre os colonos e os jesuítas vão diminuir, certo? Esses indígenas, pessoal, que eram cristianizados, né, eles acabavam perdendo, né, o elo com a sua cultura, tudo bem? E eles, além de eles perderem, né, todo o elo com a sua cultura original, né, eles não eram aceitos como indivíduos livres e iguais. Então eles não conseguiam, né, se integrar aí nessa sociedade colonial, certo? Apesar disso, pessoal, os jesuítas, né, eles procuraram, né, também preservar muitas tradições indígenas, né, como a língua tupi, tá? Então, muito do que a gente vai ter, né, de registro, de preservação, né, dessas tribos foi por causa dos jesuítas, tá? Então, ao mesmo tempo, né, que ele vai aí, né, catequizar esses indígenas, né, passar para esses indígenas os hábitos e a religião dos europeus, ele também vai procurar, certo, preservar a tradição dessas tribos, tudo bem? Lá na página 157, vocês vão ter um mapa aí, né, do território, né, que correspondia, né, ao Brasil aí, né, no século XVI, e vocês também vão ter uma ideia da presença dos jesuítas aqui na América Portuguesa. Tudo bem? Bom, a gente viu, né, que os franceses, né, tentaram, né, invadir, né, a região onde hoje é o Rio de Janeiro, certo? E eles tinham, né, com essa invasão, a intenção de formar uma colônia, né, aqui na América. Essa colônia, ela seria chamada de França Antártica, certo?
Tentando então ganhar, pessoal, o apoio dos nativos, né, dos indígenas que viviam na região, certo? Os franceses fizeram uma aliança com o povo tamoio, que era, né, o povo que vivia aí na região, certo? Esse povo, eles eram inimigos dos portugueses, porque os portugueses o escravizavam, tudo bem? Assim vai se formar a Confederação dos Tamoio, tá? E através dessa confederação que vai ser difícil expulsar, né, os franceses, né, do território que hoje é o Rio de Janeiro, certo? Só que lá em 1560, né, com o apoio de uma armada vinda da metrópole, né, vinda aí de Portugal, os portugueses vão tomar então, né, a principal fortificação francesa, né, mas não vai conseguir expulsar, né, os franceses, tá? Nesse episódio, né, tanto José de Anchieta quanto Manuel da Nóbrega, né, os dois jesuítas, eles vão ter papel fundamental, certo? Levando os tamoios a desfazerem o acordo que eles tinham feito, né, com os franceses e não lutar aí contra as forças reais, certo? Então, para evitar aí, né, que a guerra se prolongasse, tudo bem? Lá em 1565, né, os franceses eles são derrotados e o Estácio de Sá, né, que vai ser sobrinho do Bem de Sá, um dos governadores gerais, né, vai lançar aí as bases, né, para fundar uma vila que depois de muito tempo vai se tornar o que é o Rio de Janeiro hoje, certo? Ele fundando essa vila, né, ele tinha o objetivo, né, de estabelecer o domínio luso, o domínio português, certo, na região, e aí sim expulsar os colonos, né, que queriam fundar no que hoje é o Rio de Janeiro, né, a França Antártica, tá? Com isso também ele, né, vai fazer aí a pacificação, né, dos indígenas, né, e também vai explorar os bens da costa brasileira, tudo bem? Como está próximo aí ao litoral, né, além de tudo isso, ele vai combater as embarcações francesas, né, que mesmo com a expulsão, né, desse primeiro grupo dos franceses, né, ainda insistiam, né, em ocupar essa área na América, certo? Só em 1567 é que os portugueses conseguem expulsar de vez os franceses do território aqui do que hoje é o Brasil. Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente também tem que ter em mente, né? Essas alianças, né, que os indígenas, né, faziam, também era uma forma de tirar vantagem, certo? Porque eles faziam alianças, né, estabelecendo acordos e esses acordos, né, iriam lhe trazer benefícios, tudo bem? Então, esses benefícios, né, poderiam ser, né, tanto com os colonizadores portugueses, né, contra outros conquistadores europeus que aqui chegassem, tá? A gente viu, né, a invasão francesa e nós também vamos ver, né, que mais no Nordeste nós vamos ter a invasão dos holandeses, né? Então estava todo mundo de olho aqui na colônia, tudo bem? Então, pessoal, o que é importante também, né, a gente saber que os indígenas, né, eles agiam de acordo com uma lógica própria, né? Não sendo aí instrumento nas mãos dos colonizadores, tá? Então essas alianças que eles vão fazer, né? Eles vão fazer também procurando tirar um proveito disso, tudo bem? Então a gente para por aqui, tá? Então a gente viu o que estava acontecendo, né, na América, né, depois da capitania que não deu certo, tivemos aí, né, o governo geral,
tá? E a gente vai ver, pessoal, a partir da próxima aula, o que vai acontecer com a nossa Mata Atlântica, tá? Que toda essa coisa de devastação que a gente escuta falar, né, hoje em dia, essa devastação, ela começa lá em 1500, tudo bem? Lembrando que os portugueses, né, os colonizadores, eles chegam, né, pelo litoral, certo? Nós vamos ter aí, né, a exploração da cana-de-açúcar. Para se fazer essa plantação, vai precisar de espaço. Então, eles vão adentrando o território. Para fazer isso, eles começam a devastação, eles começam aí a derrubada da mata. Tudo bem? Até a próxima aula.